Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos presenciando no Evangelho de hoje exatamente a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. João Batista foi preso. O Evangelho começa assim: ao saber que João tinha sido preso. Ou seja, o Antigo Testamento está chegando ao fim. O tempo da promessa, o tempo das profecias está chegando ao fim. Aquele que anunciou a chegada do Salvador, do Messias, está saindo de cena. E Jesus, o Messias, começa a entrar em cena, começa a sua vida pública. Nessa transição também do tempo do Natal para o tempo comum, que acontece no ano litúrgico, a igreja voltou novamente a usar o verde, cor própria do tempo comum. Nessa transição, nos primeiros domingos, nós vemos exatamente esse início da vida pública de Jesus. Jesus que começa a chamar os primeiros discípulos, Jesus que começa a ensinar. Começa o tempo de cumprir as promessas. O Novo Testamento começa. O tempo das promessas passou. Jesus começa agora a realizar as obras que os profetas falaram que o Messias iria fazer. E nós vemos no Evangelho de hoje o cumprimento da profecia do que falou Isaías na primeira leitura. E Jesus veio e começou a ensinar, começou a chamar os discípulos, começou a realizar aquelas obras próprias do Messias. No domingo passado nós ouvimos, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje a liturgia nos traz Jesus como luz, aquele que é a luz do mundo. Como foi bonita a resposta do Salmo de hoje: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. A primeira estrofe também: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Jesus é o Messias, é a nossa luz. E junto com a luz vem a alegria. Luz é sinônimo de vida, de alegria. Quando a mulher está grávida, o que a gente fala? Ela vai dar a luz. Ou quando já aconteceu o parto, ela deu a luz. E a luz é sinônimo de vida. Quando ela dá a luz, vem ao mundo uma nova criança. E a criança é sinônimo de alegria. A mãe nem lembra mais das dores do parto que passou durante a gravidez. Porque com a luz vem a criança, vem a alegria. Jesus é trazido para nós como a luz. Aquele que traz luz, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que é a nossa luz e nossa salvação, aquele que é sinônimo de vida, sinônimo de alegria, de felicidade. E diante disso, amados irmãos e irmãs, por que então nós devemos perguntar que às vezes os cristãos vivem tristes? É a pergunta que eu quero que vocês hoje levem para casa, como tarefa de casa, e tentem responder. Claro, não são todos, O padre não está generalizando, mas vocês já perceberam que às vezes nós somos pessoas tristes? Por que será? Se nós temos o Senhor, que é a nossa luz, que é sinônimo de alegria, que é sinônimo de vida, de salvação, porque às vezes nós andamos cabisbaixos, às vezes entristecidos, rancorosos, emburrados. Os santos eram pessoas alegres. Os santos eram pessoas alegres. Às vezes na imagem, nas imagens, elas retratam talvez a forma que ele foi martirizado, a forma como ele foi morto. E aí sim, é claro, São Sebastião não está ali cheio de flechas, sorrindo. Mas de uma maneira geral, se a gente lê sobre a vida dos santos,
os santos eram pessoas alegres e contagiava todos com a sua alegria. São Felipe Neri chega a dizer que o demônio tem medo de gente alegre, porque ele sabe que um católico alegre é alguém que tem intimidade com Jesus, um católico que Jesus é realmente a sua luz, é a sua salvação, e ele é alegre. De quem ele vai ter medo? Do que ele vai temer? O que vai levar ele à preocupação? É claro, né? Tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais séria. Às vezes nós estamos passando por alguns problemas, algumas dificuldades, mas isso não pode ser o nosso estilo de vida. Nós devemos ser alegres. Os cristãos, os católicos, são pessoas alegres. Porque nós temos Jesus Cristo, nós temos Nossa Senhora, nós temos São José, os santos para interceder por nós. Temos Jesus que pagou o preço do nosso pecado. A morte agora já não é mais o fim, não é mais a palavra final. Jesus abriu de novo a porta dos céus para nós. Nós temos os sacramentos, temos a igreja, nós temos tudo o que é necessário, a palavra de Deus. Nós estamos no domingo da palavra de Deus, celebrando o domingo da palavra de Deus. Nós temos tudo o que precisamos saber para ir para o céu e ainda auxiliados pela graça de Deus, pelos sacramentos. Porque então, às vezes, eu deixo as preocupações, a correria do dia a dia me tornar uma pessoa triste, emburrada. Tente responder essa pergunta durante essa semana. Será que eu sou um cristão alegre? Será que eu contagio a todos com a vivência da minha fé, com a alegria em viver a minha fé? Como eu chego e saio da Santa Missa? Será que eu saio mais alegre? Amados irmãos e irmãs, na sua família, hoje nós estamos rezando de forma especial pelas famílias, né? Pelos agentes da pastoral familiar. Como você quer contagiar os seus filhos, contagiar o seu esposo, a sua esposa, trazer eles para a igreja, se você chega lá com a cara fechada, emburrada, dando mal resposta? Os santos são pessoas alegres. Será que eles vão querer vir para a igreja? Se você chega lá estressada, parece que vem para a missa e volta para casa mais estressado ainda? Eles não vão querer vir para cá, para a igreja, para ser uma pessoa triste. Eles querem ser alegres. A nossa alegria deve contagiar os nossos familiares, né? Vocês que são casados, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. A alegria dos filhos ao sair da Santa Missa deve contagiar os pais, os amigos. É preciso responder esta pergunta. E o padre vai ajudar vocês a meditar. Será porque que às vezes eu me comporto de forma triste? Talvez seja porque ainda hoje, domingo, que nós estamos celebrando a palavra de Deus, talvez porque ainda eu não dei a devida atenção à palavra de Deus, sobre tudo que ela nos fala. Às vezes eu até leio a palavra de Deus, às vezes até eu venho à missa, mas o que o Senhor me fala por meio da sua palavra, às vezes entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Às vezes não desce para o coração, não produz raiz, não produz frutos. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas talvez seja uma pista para você conseguir meditar. Será que eu estou dando o devido valor à palavra de Deus? É Deus que está falando por meio da sua palavra. É Jesus. Qual valor tem a palavra de Deus lá na sua família? Será que lá na sua casa tem as Sagradas Escrituras? E se tem, será que ela ocupa um lugar de destaque? E se ocupa um lugar de destaque, é só para ficar aberta numa passagem só o tempo todo de enfeite? Ou de vez em quando vocês leem a Sagrada Escritura? É uma pista. Talvez esse seja o motivo, porque eu não sou ainda tão alegre como deveria ser um católico. Porque eu não dou o devido valor à palavra de Deus e não escuto quantas coisas belas que o Senhor promete para aqueles que o seguem. Aqueles que o seguem. Se Jesus cumpriu o que foi falado pela boca dos profetas, imagina se ele não vai cumprir o que ele mesmo falou. Quantas coisas belas Jesus promete para aqueles que seguem os seus mandamentos, que seguem Jesus.
Depois, talvez uma outra pista, porque ainda não sou tão alegre como deveria ser, como os santos são. Porque talvez eu não tenho um bom relacionamento com Jesus. Como está o meu relacionamento com Jesus eucarístico? Aquele Jesus que hoje chama os apóstolos é o mesmo Jesus que estará daqui a pouco sobre o altar, que está ali no sacrário. Como está o meu relacionamento com Jesus? Como eu me preparo para participar da Santa Missa? Como eu estou comungando? Santa Faustina nos diz: quando eu comungo, Jesus fica comigo até a próxima comunhão, se eu não expulso ele do meu coração pelo pecado. Então, amado irmão, amada irmã, presente aqui na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Badia, e também vocês que nos acompanham pela internet, tente responder esta pergunta durante esta semana. Se Jesus é minha luz e salvação, por que às vezes eu ando cabisbaixo e triste? Eu tenho todo motivo para ser uma pessoa feliz. Os santos são pessoas alegres. Junto com a luz que é Jesus, vem a alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.